Bom dia, família abençoada do Senhor Jesus. Vamos para mais um Só por Hoje? Pequenas coisas, 9 de março. No passado, transformávamos as situações simples em problemas. Fazia uma tempestade de um copo d'água. Texto básico, página 99. Fazer tempestade de um copo d'água parece ser nossa especialidade. Você já ouviu falar que para um adicto um pneu furado é um acontecimento traumático? E aqueles que esquecem todas as regras de conduta quando confrontados com um mau motorista? O abridor de latas não funciona? Você sabe, aquele que acabou de jogar pela janela? Podemos nos identificar quando ouvimos outros partilharem. Deus, dê-me paciência imediatamente. Não, não são os maiores contratempos que nos levam à confusão. As grandes coisas, divórcio, morte, doença grave e a perda de um emprego, nos desequilibram, mas sobrevivemos a elas. Temos aprendido pela experiência que devemos procurar nosso poder superior e os outros para ultrapassar as maiores crises da vida. São as pequenas coisas, os constantes desafios cotidianos de viver a vida sem usar drogas, que parecem afetar fortemente a maioria dos adictos em recuperação. Quando as pequenas coisas nos atingem, a oração da serenidade pode nos ajudar a vê-las em sua justa medida. Podemos lembrar que entregar estes pequenos assuntos aos cuidados de nosso poder superior resulta em paz de espírito e uma renovada perspectiva de vida. Só por hoje, eu vou trabalhar minha paciência. Vou tentar não aumentar a dimensão das coisas e caminhar com meu poder superior através do meu dia. É, Realmente, né, cara, muitas das vezes as pequenas coisas é as que nos derrubam. E eu acredito que isso aconteça. Pode acontecer por duas coisas. Às vezes você já está passando por uma situação difícil e grande, né? Então você já está meio abalado, e aí quando acontece uma coisa pequena, você acaba aumentando aquilo, porque você transfere o seu sentimento de um problema grande para um sentimento do problema pequeno, né? Essa é uma das perspectivas. A segunda perspectiva que eu acredito que possa acontecer é que, como acontecem coisas pequenas, problemas pequenos todos os dias, né? Então você está meio farto de ter que enfrentar aquilo, de ter que resolver aquele problema, e acaba que você se estressa muito rápido e muito fácil com pequenas coisas. É, é legal que no último vídeo eu comentei sobre um fato que tinha acontecido comigo, né? Onde eu estava com um problema em umas etiquetas, né? Dos meus tênis da Ciclo Skateboard, e, e, e eu superei eles. E em seguida, né, depois que eu consegui pegar essas etiquetas, depois de esperar muito tempo, e orei, pedi ajuda para Deus, e logo em seguida essas etiquetas chegaram na minha mão, eu levei o tênis para pespontar e voltei para montar. E o meu pai é dono de fábrica, né? E eu trabalho com ele desde muito cedo, né? Muito novo. E eu monto os tênis aqui. E aí eu trouxe o tênis para montar e o chefe da fábrica falou que não ia montar, né? O assunto começou primeiro que o modelista falou que se montasse o meu tênis e teria que montar todas as amostras dele, né? Daí eu já fiquei um pouco, é, como é que eu posso dizer? Qual que foi meu real sentimento? Eu não fiquei com raiva, mas assim, acaba que dá um sentimento no qual você tem que controlar de orgulho e arrogância. Porque aí você pensa assim, cara, mas peraí. Primeiro, né? Meu pai que é o dono da fábrica, cara. Né? Não tem como você comparar. Mas eu não pensei nisso, né? Não deixei esse pensamento crescer porque eu estaria agindo com arrogância. E aí eu fui verificar, não, mas peraí, a minha amostra vai montar, mas sempre quando vai montar um par de tênis meu, cara, eu ajudo todo o contexto, né? São várias etapas para montar um tênis. Pegar forma, pregar palmilha, colocar ilhóis no tênis, passar fitilho para amarrar ele, né? São vários processos nos quais eu participo diretamente de cada um, né? Eu só não faço no tênis o que eu realmente não sei fazer, né? Mas no contexto geral, eu praticamente toco o tênis todo na linha de produção.
Enquanto o modelista não, ele pega e põe lá os cabedais deles que estão prontos para montar e deixa os caras se virar. Um pouco porque ele não tem tempo e um pouco porque parece para mim que faltam realmente assim uma força de vontade de fazer a coisa acontecer. Mas enfim, né? É a fábrica do meu pai, quem tem que julgar isso é ele, não eu, né? Mas eu faria diferente, né? Mas nós não somos iguais e eu respeito o jeito como ele trabalha. Porém, como ele trabalha, não vai alcançar os resultados tão rápido como eu tenho alcançado, justamente pelo fato dele não ajudar o pessoal a tocar as amostras. Beleza. Aí eu fui na maior boa vontade e falei, não, mas peraí, quais são os pares seus que precisa tocar? Aonde está a forma? Cadê a sola? Cadê os cadarços, né? Tava assim, tudo desarrumado. O meu não, o meu tava completinho, tudo certinho para fabricar. Aí eu fui, falei pro chefe, falei assim, ó, é um par só, pode fazer o meu, né? Aí esse chefe foi falar com o gerente. E aí o gerente foi e barrou. Ó, eu não vou montar porque não sei o quê. E aí o gerente, ele falou comigo de uma forma arrogante e disfuncional, cara. Que aí mexeu com o meu sentimento. Aí eu fiquei com raiva. E aí eu pensei, poxa, mas eu consegui superar a adversidade que eu tive mais cedo para morrer agora na beira da praia? Não vou entrar no mar? Falei, vou entrar nesse mar, irmão. Não vai ser esse cara que vai me parar. É, eu fui e lembrei que tinha uma empresa perto da nossa que trabalha só com a montagem de cabedais, né? Eles não colam a sola no sapato, mas eles montam, né? E um pouco do cara deles não estarem querendo tocar as amostras é porque estava saindo uma sandália na produção e os montadores estavam em outra função. Não ia eles teriam que sair daquela função, alguém teria que cobrir o lugar deles para eles montar. Mas para pôr solo não ia ter problema, né? Porque eu poderia colocar na linha de produção normal que dá certo. Então, imediatamente, ao invés de eu focar e fazer aquele problema crescer, eu entrei no carro e fui lá montar a amostra em outro lugar, montar esse par de tênis em outro lugar. E deu super certo, né? Eu fui, montei, cheguei na fábrica, falei, ó, já tá montadinho, já tá certinho, é só pôr sola. Os caras foram lá, pôs sola pra mim, e eu terminei de tocar o sapato. Coloquei calcanheiro, coloquei cadarço, né? Etc. Mas assim, por que que eu tô comentando sobre isso? Porque isso é uma pequena situação na qual eu poderia ter deixado crescer e ter virado um reboliço, né? Qual teria sido a forma errada de eu agir nessa situação? Ter arrumado briga, ter arrumado confusão, ter sido arrogante, falar, não, a fábrica é do meu pai, vocês vão montar porque eu tô falando, né? Ou ter vindo colocar meu pai no problema, que já tem 1 bilhão de problemas para resolver durante o dia, né? E criar um atrito entre toda a fábrica, né? Desnecessariamente. Ou ter me desanimado e não ter feito o par na sexta, né? E era importante fazer na sexta porque eu ia fotografar e colocar no Instagram e teria o final de semana inteiro para gerar conteúdo ali com aquele tênis. Essa teria sido a maneira errada, né? Só que, cara, já faz algum tempo, já fazem 2 semanas que eu venho trabalhando o fato de não deixar as pessoas. Presta atenção nisso que eu vou falar, que ela é muito importante. Não deixe pessoas interferirem nos seus pensamentos, sentimentos e comportamentos, né? Eu não posso dar esse poder para outra pessoa, principalmente quando é uma pessoa que não gosta de mim ou que eu não gosto dela, né? É, aí nesse aspecto, né? Quando é uma pessoa que não se importa com você e você não se importa com essa pessoa, é ainda pior. Porque você querer que uma pessoa que você ama, ou que ame você, ou reciprocamente os dois se amem, te veja com bons olhos, é uma coisa natural da vida. Agora, você se preocupar com pessoas que você nem gosta e que as pessoas nem gostam de você, e dar o poder da sua vida, o poder de alegria, o poder de tudo, né? Para essa pessoa é uma coisa que não faz nenhum sentido, né? Não faz sentido eu me preocupar com uma fofoca que foi feita por uma pessoa que nem gosta de mim, que eu nem gosto dela. Então, cara, graças a Deus, por eu estar trabalhando e me exercitando nisso, eu consegui passar pelo problema
sem gerar nada de mal. Pelo contrário, eu só gerei coisas boas. Porque eu consegui atingir meu objetivo, eu consegui montar meu par de tênis, eu fiquei feliz pra caramba o final de semana inteiro por ter concluído, né? Mas esse projeto, né? É claro que eu não concluí ele por completo, mas ele foi uma etapa muito importante do processo completo. Então, basicamente é isso. A partir do momento que você não deixa uma situação pequena se tornar grande e busca seu poder superior e usa sua inteligência emocional, seu raciocínio, você consegue transformar aquele problema em solução, em resolução. Você consegue transformar algo negativo em algo bom, né? Tipo, as pessoas ficaram impressionadas, né? Porque elas viram que eu não arrumei discussão, que eu não arrumei contenda, que eu não arrumei briga, e que no final das contas eu consegui fazer o meu objetivo, né? Consegui alcançar meu objetivo, que era montar o tênis. Então, eu vejo isso, que a gente deve aprender a cada dia mais controlar os nossos sentimentos, né? Não é fácil, né? Principalmente no começo. Mas conforme você vai exercitando, aquilo vai se tornando mais fácil. E também você vai meio que subindo de nível, né? Eu acredito que, pelo menos na minha vida, acontece assim: eu adquiro uma habilidade, né? Eu aprendo uma coisa, logo vem várias provas nas quais elas vêm apenas para me aprovar e apenas para que eu exercite aquela habilidade. Depois eu tenho um tempo de descanso e depois sobe o nível, né? Por exemplo, eu tenho trabalhado isso, né, de não deixar as pessoas afetarem os meus sentimentos, meus pensamentos, sentimentos e comportamentos. No contexto das pessoas que não gostam de mim e das pessoas que eu não me importo, né? E eu não falo isso com arrogância, cara, porque realmente tem pessoas que estão à minha volta que, sabe, não fede nem cheira. E tem pessoas que realmente não gostam de mim, que eu não gosto delas, né? Mas eu não sinto raiva, não sinto rancor, não quero fazer o mal para a vida delas, enfim. Então eu comecei a aprender que, tipo, cara, e aí logo em seguida o que aconteceu? Os tênis ficaram prontos, aí gerou um burburinho. O Michael montou o tênis e eles não montaram os da fábrica, né? Querendo que de uma certa forma até que me prejudicar, né? Bom, isso é o que a minha mente doentia pensa. Às vezes eles não querem me prejudicar, mas querem tirar proveito de uma habilidade que eu tenho. Que eles não. Que é meio que assim, ó. Eu tenho a habilidade de ir lá e fazer a coisa acontecer rápido. Eles não têm essa habilidade e querem meio que aconteça com eles o que acontece comigo sem se esforçar. Talvez eles não percebam que o tênis que eu monto aqui monta mais rápido porque eu me esforço para isso. Mas enfim, eles querem que os deles saiam rápido também sem se esforçar para isso e o motivo de não sair é exatamente esse. Então, eles começaram aí, tem um grupo lá de amostra, etc. E aí colocaram lá, montou a amostra do Mike, não montou da fábrica, né? E aí o chefe veio me falar, que você tá falando não sei o quê. Eu falei, mano, tô nem aí. De verdade, não me importa, cara, deixa eles falar, né? Agora, se você quiser falar alguma coisa, você pode, né? Dar a explicação de que montou porque eu levei para montar fora, né? Que vocês realmente não montaram a minha amostra, né? Vocês só colocaram a sola nela. Mas, enfim, é exatamente onde eu queria chegar. Então, eu já não me importo com o que as pessoas falam, né? O que me importa é o que Deus pensa de mim e o que eu penso de mim com honestidade rigorosa, né? E aí, agora eu passei para o próximo nível, né? Que é conseguir lidar com situações nas quais as pessoas que eu amo e as pessoas que me amam também não interfiram nos meus sentimentos, nos meus pensamentos e nos meus comportamentos. E está sendo difícil, né? E isso, muitas das vezes, é o que leva a maioria dos adictos a recair, né? É uma pessoa que ama ela e que no momento de fraqueza ou de nervosismo, ou sei lá, em qualquer situação ali, acaba machucando o sentimento do adicto e a pessoa não tem habilidade para lidar com aquilo porque não exercitou e acaba recaindo.
né? E o mal também, cara, vai usar as pessoas que vão te afetar, né? Primeiro ele vai tentar usar as pessoas que não te amam, né? Que você não ama e não se importa. Depois, se não der certo por aí, ele vai aumentar o nível, ele vai tentar tocar nas pessoas que você ama para essas pessoas te machucarem de uma certa forma, às vezes até sem intenção de te machucar ou sem a perspectiva de que isso pode te fazer recair. E aí você deixa a situação te levar para a recaída, para a queda, e, cara, isso não é o ideal. Então, apesar de eu ter falado muita coisa e às vezes ter ficado estranho na mente aí de cada um, a mensagem simples é essa: não permita que os seres humanos ou que as situações interfiram nos seus pensamentos, sentimentos e comportamentos. Leva essa frase para sua vida. Não permita. Não dê o poder da sua recuperação, o poder da sua alegria, o poder da sua paz para ninguém. E para concluir essa frase, permita que Deus transforme sua vida. Então vamos lá, recapitulando. Eu não vou permitir que as pessoas ou situações interfiram nos meus pensamentos, sentimentos e comportamentos, mas eu permito que Deus transforme a minha vida, né? Então é isso. Basicamente é isso. Então a mensagem que eu quero deixar para vocês aqui hoje é essa: não dê o poder da sua vida para ninguém, mas entregue ele para Deus, né? E fica ligado, porque, cara, mesmo eu que estou exercitando, que adquiri essa consciência, eu internalizei isso dentro de mim, né? Toda situação, eu tento já lembrar de cara: opa, peraí, é uma situação que está mexendo comigo, essa situação pode mexer comigo? Eu vou permitir que essa situação mexa comigo? E logo eu já consigo me organizar dentro de mim para não permitir. Mas esse final de semana aconteceram situações nas quais pessoas que me amam interferiram nos meus pensamentos, sentimentos, comportamentos, e isso me prejudicou. Graças a Deus eu tô sóbrio e em recuperação há quase um ano, sem nenhuma recaída, né? Hoje é dia 9, faltam aí 10 dias, né? Então eu tô 355 dias em sobriedade e recuperação. Só que assim, me trouxe alguns prejuízos, né? Em outras áreas da minha vida, nas quais eu poderia ter evitado se eu não tivesse permitido. Eu permiti, eu quis deixar a pessoa mexer comigo. E a pessoa não fez na maldade, cara. Só que ela não sabe o que, que as coisas que ela fala ou que ela faz interferem na minha vida, né? Outra coisa também que eu aprendi com isso é que muitas vezes as pessoas podem ser a motivação para eu errar. Mas a culpa do erro é minha, porque fui eu que agi, né? Veio é a mesma coisa assim: alguém te empurrou para você cair na lama. Mas você pode evitar, você pode chegar para o lado, dar um passo para trás, pular, né, a lama. Você não precisa cair só porque alguém te empurrou. Olha que massa, você não precisa cair só porque alguém te empurrou, né? E vão haver empurrões, tanto para te levar para o bem quanto para te levar para o mal. E você escolhe se você vai ser movido pelos empurrões, né? É uma escolha só sua. Então escolha não ser movido quando for para algo ruim. Beleza? Eu espero que Deus dê a dádiva da recuperação para todos que estão em adicção ativa. Espero que Deus fortaleça todos aqueles que estão em recuperação. E vamos aí para mais uma semana. Valeu!